Pai Celestial, que privilégio nosso poder celebrar a um Deus vivo e verdadeiro. Como é bom estar na Tua presença, porque quando estamos na Tua presença nós somos completos em Cristo Jesus. Espírito Santo, por gentileza, sinta-se à vontade no nosso meio, abra os olhos do nosso entendimento e mostra-nos Jesus em tudo que formos fazer neste culto. Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro das nossas vidas, Jesus é o centro de tudo que fazemos. E quando Jesus, Pai, Jesus morreu, ressuscitou, o Pai foi glorificado e o Espírito Santo foi derramado, e o Espírito Santo está no nosso meio, e eu quero declarar: esse culto será cheio da presença do Espírito Santo. Eu quero declarar, Pai, manifestações do Teu Espírito no nosso meio. Eu quero declarar que os dons e os frutos do Espírito fluirão no nosso meio. Eu quero declarar, meu irmão e minha irmã que entrou aqui nessa noite, você não sairá do mesmo jeito que você entrou. Há um toque de Deus na sua vida nessa noite, há um soprar do Espírito Santo. Se entrou alguém no nosso meio estéril, o Senhor está te curando nessa noite, o Senhor está te dando saúde, o Senhor está tocando no seu físico, na sua mente, nas suas emoções. Mais importante do que tudo aquilo que Ele está fazendo, nós queremos celebrá-lo, nós queremos exaltá-lo, nós queremos dizer: Jesus Cristo, nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Sinta-se à vontade no nosso meio. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e a Ti toda a adoração, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode aplaudir Jesus, Ele é digno. Irmãos, eu quero, pode se sentar por gentileza, eu quero dividir com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração na terça-feira à noite. Eu ia ministrar quarta-feira de manhã aqui no Café Prosperity. Eu tenho o hábito de acordar das 4 às 5 para orar e para falar com Deus. Enquanto eu acordei, eu tomei um susto, porque Ele falou comigo e Ele me deu um desses textos que nós vamos trabalhar hoje. E eu tinha, na verdade, um devocional pronto para falar, mas Ele mudou completamente o meu devocional. Eu quero dizer algo para você, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar. Essa noite é uma noite profética, é uma noite de céus abertos, é uma noite da manifestação da presença de Deus. Algumas palavras proféticas serão liberadas nessa noite, e meu irmão, se você crê, você vai receber. Minha filha estava cantando aqui no louvor, eu e minha esposa temos orado por algo que só eu e ela sabe, e enquanto minha filha adorava o Senhor aqui no final do culto, quem estava aqui de manhã, minha filha começou a chorar no louvor, e ela teve uma visão. Deus abriu os olhos dela e viu os anjos pegando algo que eu e minha esposa temos orado e trazendo, entregando para nós. Então, irmão, é uma noite profética. Você pode crer e receber, ou você pode ficar olhando os irmãos receber. Mas eu quero dizer para você, fique bem atento àquilo que Deus vai fazer nessa noite, porque essa noite é uma noite profética. Haverá um antes e um depois do que Deus vai fazer aqui nessa noite. Amém? Outra coisa que eu quero falar para você, a nossa igreja é pentecostal. Pelo amor de Deus, irmão, abra sua boca e dê glória a Deus. Dê uma aleluia, né? Tem irmãos que não gostam que os irmãos fazem barulho. O que você vai fazer no céu então, irmão? Porque a Bíblia diz que lá haverá 1 hora só de silêncio. Então o céu será um lugar que nós vamos celebrar Jesus. E eu não sei se você sabe disso, mas se você entregou a vida para Jesus, você já está no céu. Se você recebeu Jesus, o céu já começou. Ei, deixa eu dizer algo para você, o seu final feliz já começou. O seu final feliz chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E quando você disse sim para Ele, o seu final feliz, que é Cristo Jesus, já entrou dentro de você. Então não espere algo para celebrar, você não precisa de nada para celebrar. Você já tem Jesus e Ele é suficiente para você viver eternamente celebrando. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Amém. Só reforçando duas coisas que eu queria reforçar. O primeiro, nós temos a cantina hoje. A minha mulher é mais de fé do que eu. Ela falou: compra 1000 pão e 1000 linguiça que vai ter 1000 pessoas. Mas aí, como eu tenho menos fé, eu comprei só 500. Estou brincando com vocês. Mas, irmãos, acabando o culto, vai aqui do lado, o nosso grupo familiar está preparando um pão com linguiça bem gostoso. Se você for sair para comer alguma coisa, você vai gastar muito mais. Vai ser R$12,50. Qual é o propósito, pastor? O propósito, vocês viram aqui o musical de Natal, e todo o dinheiro que vai ser arrecadado vai ser destinado a alugar microfones e tudo aquilo que os irmãos precisam para o musical de Natal. Então, vá lá do lado, né, e seja abençoado. Eu vou abençoar a igreja. Não, irmão, você não vai abençoar a igreja, não. É a igreja que vai abençoar você, porque a igreja é um terreno certo. Amém? E a segunda coisa que eu quero pedir para você, dia 13 e 14 tem um musical de Natal. Irmãos, convide pelo menos 15 pessoas, cada um de vocês. Não pode ter nenhum banco vazio, irmãos. Irmãos, esses irmãos estão ensaiando, eles ensaiam sozinhos, depois juntou com a música, né, Gui? Estão ensaiando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, Thaís?
Todos os dias esses amados estão aqui ensaiando. E deixa eu dizer algo para vocês. Você sabe para que serve esse musical? Esse musical serve para que nós convidamos pessoas para que elas venham na igreja e entreguem as suas vidas a Jesus. Então, se você conhece alguém, de preferência, que ainda não entregou a vida para Jesus, convide, faça um investimento na vida dessas pessoas. E eu tenho certeza que essas pessoas serão tocadas por Deus. Amém? O título da minha mensagem hoje é: Você determina o teu milagre. Vou repetir: você determina o seu milagre. Irmãos, eu não estou dizendo que você vai dar ordem para Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Jesus, quando morreu na cruz, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção, e agora o tanto de vasilha que você trouxer são as vasilhas que vão encher. É você que determina o tamanho do teu milagre. E eu quero começar com o texto de Lucas 4, versículo 25 e 26. Lucas 4, 25 e 26. Diz assim o texto sagrado: Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Queridos, olha que passagem extraordinária. Esse texto começa dizendo que havia muitas viúvas, mas que o profeta foi movimentado por causa de uma única mulher. Havia naquela época uma grande fome, uma grande escassez, e, queridos, me chama muita atenção a oração de uma mulher, movimentou o céu, ao ponto de Deus movimentar Elias para ir lá até essa mulher. E eu pergunto para mim e para você, o que essa mulher tinha que movimentou o céu, fez um dos maiores profetas da Bíblia ir até ela? Você sabe o que essa mulher tinha? Essa mulher tinha intimidade com Deus. Essa mulher tinha relacionamento com Deus, e essa mulher estava sem provisão, mas ela não estava sem o provedor. Meu irmão e minha irmã, talvez você entrou aqui nessa noite e está dizendo: eu não tenho provisão, mas saiba de algo, você tem o provedor, e quem tem o provedor tem a provisão. Talvez você está olhando para o seu trabalho, talvez você está olhando para aquilo que você não tem, e Deus está dizendo para você nessa noite: você não tem provisão, mas você tem o provedor, e o provedor é que traz a provisão para você. Essa mulher não tinha nada, ela estava passando por um momento de fome, um momento de escassez, um momento muito difícil, e ela não tinha nada, mas ela tinha o provedor, e quem tem o provedor tem tudo. E o provedor movimenta o céu inteiro e fala para Elias: Elias, essa mulher está orando. Elias vai lá e libera uma palavra para ela. O que eu quero dizer para você nessa noite: se você está orando, os céus estão se movimentando, e existe uma palavra profética de Deus a seu respeito. Se você tem orado, se você tem pedido algo, se você tem declarado algo, eu, como profeta de Deus, quero dizer para você: já está liberado na sua vida. Ainda que você não viu, ainda que você não enxergou, os céus estão abertos, e Ele vai encontrar você. E, meu irmão, se necessário for, Deus vai parar o céu, vai dar uma ordem, e os céus vai se mover e vai vir até o seu encontro. Foi isso que aconteceu na vida daquela mulher, porque aquela mulher tinha intimidade. Irmãos, Deus quer levantar pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que têm relacionamentos com Deus, pessoas que sabem que em Deus está toda a fonte que nós precisamos. É por isso que Mateus 6, versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não conquistada, é acrescentada. E esse texto é lindo, porque, como diz o Salmo 127, versículo 2, aos seus amados Ele dá, enquanto eles... E por que enquanto eles dormem? Porque não é conquista sua, meu irmão, é herança, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus. Então, meu amado e minha amada, eu vim nessa noite, e o meu desejo é estar do teu lado, te dar um chacoalhão e dizer: ei, campeão, não pare não, está chegando o seu dia, está chegando a sua hora, tem provisão de Deus chegando na sua vida, e nós vamos já entender o que eu quero dizer. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Amém? Segundo livro de Reis, versículo 4:1. Eu não sei a você, mas aqui na frente é uma presença de Deus. Não fique de boca aberta, irmão. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Diz assim a Bíblia, 2 Reis 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Olha que interessante. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. O primeiro, eu quero te dar 4 conselhos nessa noite. O primeiro conselho que eu quero te dar: vá até homens de Deus.
Minha irmã, meu irmão, procure homens de Deus. Se você tem algo que você precisa que movimente o céu, que você precisa de algo sobrenatural, isso não estão nas pessoas que não têm Jesus. Mas pastor, ele é ótimo, ele é formado, ele é vice-deus, que legal, mas ele não tem a presença de Deus. Tudo que Deus quer fazer, ele usa os seus filhos. E o primeiro conselho que eu quero dar para você: vá até os homens de Deus. Você que está num grupo familiar, ouve o que o teu apacentador está falando. Você que trabalha numa empresa, ouve o que o teu patrão está falando. Você que trabalha em algum lugar que tem um fluxo de autoridade, Deus vai usar esse fluxo de autoridade para falar contigo. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar: essa mulher estava passando por um momento muito difícil. Irmãos, havia uma fome muito rígida naquela época, uma fome terrível, falta de água, falta de tudo. E aquela mulher, primeira coisa que ela faz, ela vai até o homem de Deus. A primeira coisa que ela faz, ela procura o homem de Deus. Ela sabia que onde tem um homem de Deus. E aí eu anotei aqui uma frase que eu achei bem interessante. Aquela mulher foi até Eliseu porque sabia que ele tinha a resposta. Homens de Deus vendo problemas, oportunidade para manifestar milagres. Aquilo que o mundo olha e diz é problema, os homens de Deus dizem não, é uma oportunidade para manifestar um milagre. Então, minha irmã, meu irmão, procure homens de Deus, caminhe ao lado de homens de Deus, sirva homens de Deus, queira estar ao lado de homens de Deus, homens que vale a pena seguir. Eu e o Iranzinho viajamos essa semana, eu fui pregar lá em Naviraí, ele foi comigo. Lá de Naviraí nós descobrimos que o pastor Pio ia pregar lá em Umuarama, e nós não somos bobos, fomos lá para Umuarama e fomos lá se assentar aos pés do homem de Deus e ajudamos ali a ungir 5 casais ao ministério, e foi um tempo tão gostoso, tão extraordinário ali servindo a igreja. Então, amados, o primeiro conselho que eu quero dar para mim e para você: ande ao lado de homens de Deus e saiba de algo, uma palavra liberada desses homens de Deus muda a sua vida, muda o seu destino, muda a sua empresa, muda o seu casamento, muda os seus negócios, porque agora Deus fala através dos seus filhos. Então, o primeiro conselho para você: caminhe ao lado de homens de Deus. Essa mulher, ela podia ter ido para qualquer lugar, mas a primeira coisa que ela faz no momento de adversidade e no momento de escassez, ela procura um homem de Deus. Então, o primeiro conselho para você: procure, ande, caminhe ao lado de um homem de Deus. Amém? Então, continuando, né, certo dia, estou lendo de novo, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um dos credores que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Irmãos, olha a situação. O marido daquela mulher tinha morrido. Ele era um homem temente a Deus. Depois você lê lá 1 Reis e 2 Reis, eu acabei de terminar, lá fala o nome do marido dessa mulher, mas eu não vou contar não, para deixar a dica aí para você ler o livro de Reis. Mas havia uma fome muito terrível na terra. Aquela mulher já estava viúva, o marido dela tinha falecido. E você sabe que quando a mulher morria na cultura judaica, o filho mais velho é que assumia a casa. Mas essa mulher tinha uma dívida que era tão alta, que era tão difícil, que era tão complexa de pagar, que os credores veio cobrar a dívida dela, e os credores estavam levando os 2 filhos dela. Olha que você consegue imaginar essa situação? A mulher já estava sem nenhum recurso, a terra entrando num momento muito difícil, de fome e de escassez. O seu marido veio a morrer, e agora o que restava para ela, que eram os 2 filhos, estavam sendo tomados para pagar a dívida. Mas olha que coisa linda. E Eliseu perguntou, versículo 2, e Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Eu acho lindo isso. Os homens de Deus nunca olham para os problemas. Os homens de Deus sempre têm uma solução em meio aos problemas. Os homens de Deus nunca valorizam os problemas. Os homens de Deus enxergam além dos problemas. Amém? Como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? O segundo conselho que eu quero dar para você: o que você tem na sua casa? Irmãos, muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos na nossa mão. Talvez Deus tenha dado uma empresa para você, talvez Deus tenha dado um negócio para você, talvez Deus tenha colocado algo na sua mão, e muitas vezes você olha para aquilo e acha tão insignificante, você olha e fala: isso não vale nada. Deus está dizendo para você nessa noite: ei, a partir daquilo que você tem, eu começarei a multiplicar. Talvez você tenha orado e disse: Senhor, eu preciso de mais gente, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais recursos, e Deus está dizendo nessa noite: a partir do que você tem na
na mão e eu começo a multiplicar. Meu irmão, o que é que você tem? Porque a partir do que você tem na mão de Deus vai se tornar extraordinário. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu tenho uma pequena empresa. Irmão, se prepare, haverá um mover da parte de Deus na sua empresa, nos seus negócios. Haverá do céu uma movimentação no seu negócio e vai multiplicar a partir daquilo que você tem. E eu pergunto para você, o que você tem? Porque aquilo que você tem na mão de Jesus é muito, irmãos. Irmãos, valoriza aquilo que você tem. Não importa onde você trabalha. Talvez quando vem aqui um pastor e diz: olha, Deus vai te abençoar. Você olha e diga: não, eu preciso de um emprego novo, eu preciso de um trabalho novo. Não, meu irmão, você não precisa de nada novo. Deus te abençoa lá onde você está. E a partir de onde você está, Deus começa a abençoar. E Ele vai abençoar de uma forma sobrenatural. Mas eu pergunto para você, o que é que você tem? O que é que você tem na mão? O que é que você tem? O que é que você pode ofertar para Deus? Porque é a partir daí que Ele vai movimentar os céus e a terra e vai te abençoar. Meu irmão, comece a agradecer por aquilo que você tem. Meu irmão, comece a agradecer por aquilo que Deus te deu. O dia que você entender que o seu trabalho foi um presente que Deus deu, você vai começar a celebrar por aquilo que você tem. E quando você começar a agradecer por aquilo que você tem, os céus vai se manifestar na sua vida e algo sobrenatural de Deus vai começar a acontecer. Irmãos, pelo amor de Deus, não reclame do trabalho que Deus tem te dado. O trabalho que Deus tem te dado é uma bênção, é tremendo, é maravilhoso. Irmãos, enxergue aquilo que Deus te deu como uma bênção, como um presente, como um privilégio. Irmãos, toda vez que eu chego no lugar onde eu trabalho, me dá vontade de chorar de gratidão. Eu olho para aquele lugar e digo: yes, obrigado, Jesus, por isso. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida através deste lugar. Obrigado, Senhor. Meu irmão, o que é que você tem na sua mão? Se prepare, porque aquilo que você tem na sua mão vai multiplicar. Mas Deus vai começar a partir daquilo que você tem na sua mão. O profeta pergunta para a mulher: o que você tem? O que você tem na sua mão? O que é que você tem? Meu irmão, o que você tem? É a partir do que você tem. Quando você entregar na mão de Deus, algo sobrenatural de Deus vai acontecer. Eu estava de manhã orando com os olhos fechados. Eu não sei a você, mas cada banco que eu vejo vazio na igreja me incomoda muito. O evangelista, quando ele vê banco vazio, ele tem vontade de chorar, e é o meu caso. E eu estava ali de olho fechado, de repente Deus me deu uma visão. Eu não sei se você já viu aqueles papel que você desenha eu não sei se eu vou conseguir ser claro. E daí daquele você puxa um monte? Dá para entender o que eu estou falando? Desenha um e puxa um monte. E o Espírito Santo, enquanto eu estava com os olhos fechados, ele disse para mim: olha, a partir de vocês eu trarei um monte de pessoas. E ele começou a ministrar no meu coração. E eu quero declarar sobre essa igreja local: irmãos, no próximo ano não haverá nenhum banco vazio. Irmãos, não haverá nenhum banco vazio. Eu posso ver esses bancos todos ocupados. E quer saber de algo? É a partir de você. Quando você começar a convidar, as pessoas vão sentar do seu lado e vão se converter. É a partir daquilo que você tem. Uma irmã chamou o Uber e o Uber parou aqui na frente da igreja. E ela entrou e falou: não é aqui. O Uber falou: é aqui sim. E deixou a irmã aí. E a irmã está até hoje no culto. Irmãos, quando Deus manda, até o Uber obedece. Amém? Aleluia? Então, irmãos, o que você tem na mão? O que você tem na mão? Porque a partir do que você tem que Deus vai multiplicar. Amém? Então, o primeiro conselho: vá até os homens de Deus. O segundo conselho: o que você tem em casa? Olha que legal que Eliseu fala para ela. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Estou lendo o versículo 2. Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Olha que interessante a fala dela: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Queridos, é interessante. Na cultura judaica, as vasilhas não valiam nada. As vasilhas que aquele povo tinha na cultura judaica não valia nada, não era algo que o judeu valorizava. Então Deus estava dizendo: ei, vai lá, pega lá dos judeus o que não vale nada, e a partir do que não vale nada eu vou multiplicar e vou fazer algo extraordinário. Deus está dizendo para você nessa noite: ei, você pode olhar para aquilo e dizer não vale nada, mas eu estou dizendo vale muito, porque na minha mão eu vou multiplicar, eu vou expandir, eu vou fazer crescer, eu vou fazer multiplicar. Talvez você olhe para aquilo que você tem e diga: mas é muito pequeno, não vale nada, não tem valor. Deus está dizendo para você: tem valor sim, na minha mão tudo tem valor. Então Deus fala para ela: olha, vai lá e pega, né? O profeta diz: vai lá e pega vasilhas, mas as vasilhas naquela época não valia nada, mas a partir daquilo que o mundo olha e diz não vale nada, Deus pega e diz vale muito, e Ele começa a multiplicar. O que eu quero dizer para você nessa noite é que do sobrenatural de Deus vai multiplicar na sua mão. Irmãos e irmãs, algo sobrenatural de Deus está liberado aqui nessa noite e vai multiplicar nas suas mãos.
vai multiplicar de uma forma sobrenatural. Olhe para o seu emprego, olhe para o seu trabalho, olhe para aquilo que Deus tem te dado, olhe com gratidão e diga: Deus, obrigado, porque a partir disso Deus vai multiplicar. Amém? Continuando, versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Olha que interessante, olha, vai lá pedir emprestado vasilhas, mas peça muitas, mas peça muita. Ei, o Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui nessa noite: ei, peça muito, planeje muito, sonhe muito, planeje muito, pense no grande, pense no algo sobrenatural, porque é assim que Deus vai fazer na sua vida. Haverá da parte de Deus uma unção sem medida. Irmãos, o natural não está preparado para aquilo que vai vir da parte de Deus. Vai haver um romper tão grande que você vai olhar e vai dizer: uau, eu me tornei o maior da cidade. O maior da cidade está liberado para você. Eu não sei qual é o segmento que você trabalha, mas eu quero profetizar: haverá um sobrenatural de Deus no seu negócio, assim, de uma forma sobrenatural. O ano ainda não terminou. Talvez você olhe para esse ano e diga: o ano está terminando. Eu quero dizer para você: o ano ainda não terminou, e ainda existe uma oportunidade de Deus abençoar o teu negócio ainda esse ano. Mas traga vasilha. O terceiro conselho que eu quero te dar: traga vasilha. Mas, irmãos, traga muito. Irmãos, traga muito. E quando Deus diz muito, é muito, é bastante. Irmãos, se prepare, planeje, organize a sua empresa, reveja os processos, porque haverá da parte de Deus algo sobrenatural. Irmãos, se você tem uma empresa e tem um ímpio do teu lado prosperando, o diabo está roubando aquilo que é teu. Vou repetir: se você tem uma empresa e o ímpio está prosperando no teu lugar, na sua região, o diabo está roubando algo que é teu, porque a Bíblia diz que em Abraão, eu e você somos descendentes do mundo, o mundo nos pertence em Abraão, nós somos herdeiros de Abraão, e Deus disse que deu a Abraão o mundo, e nós somos descendência de Abraão. Então, amados, traga vasilha, prepare vasilhas, mas, irmãos, prepare bastante. Muitas vasilhas, porque eu quero declarar da parte de Deus: haverá uma multiplicação sobrenatural. E aí, olha que interessante, eu estava lendo numa versão, pena que eu não lembro qual é a versão, mas eu gosto de ler a mesma mensagem em várias versões, e eu estava lendo essa versão em várias versões, e algo me chamou muita atenção, porque o profeta diz: traga a vasilha, né? Traga muita vasilha. E olha que interessante, vamos ler o texto ali e aí eu falo. O versículo 4: depois entre em sua casa. Olha que tremendo, pega um monte de vasilha e depois faça o quê? Entre na sua casa. Irmãos, muitos dos milagres que Deus vai fazer acontecer na sua vida será no secreto. Muitas das coisas que Deus vai fazer na sua vida, Ele só vai fazer quando você entrar lá no seu secreto. Olha o que Ele fala: pega um monte de vasilha e entra na sua casa. Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Pai, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Olha que lindo que o profeta está falando exatamente o que Jesus falou. Olha, pega tudo isso e entra na sua casa. Tem muitos milagres, irmãos, que só vai acontecer na sua vida quando você entrar no seu secreto. Tem muitos milagres que vão ser gerados na sua vida quando você entrar no teu secreto. Você e Deus. E o profeta diz para ela: depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta, derrama daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Olha que coisa linda isso. Presta bastante atenção, que o Espírito Santo falou algo muito profundo comigo e eu quero dividir com você. E é interessante, o profeta disse: pega e enche as vasilhas, né? E aí, enquanto eu orava, o Espírito Santo foi falando comigo, e eu li isso em alguma das versões, mas eu não lembro qual delas, ou se foi um comentário, mas o profeta estava dizendo: enche a vasilha e coloca para trás, enche a próxima, coloca para trás, enche a próxima, coloca para trás, enche a próxima, coloca para trás, vai enchendo e vai colocando, vai enchendo e vai colocando. Aí eu perguntava: mas Senhor, por que para trás? E o Espírito Santo me dizia: olha, tem muitas coisas que eu já fiz na vida de muitos irmãos, mas ficaram para trás, tem um novo para frente. Irmãos, talvez Deus já fez coisas extraordinárias
extraordinária na sua vida, mas eu quero declarar, o que Deus fez na sua vida ficou para trás. Há um novo de Deus liberado na sua vida, há um novo de Deus liberado no seu casamento, há um novo de Deus liberado no seu trabalho, há um novo de Deus liberado nos seus filhos, há um novo de Deus liberado nos seus relacionamentos. Aquilo que Deus fez até aqui é muito lindo e muito legal, mas ficou para trás. Eu quero dizer para você, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais para você. Tudo que Deus fez até aqui é muito legal, é muito bacana, mas Deus tem mais para você. Por isso que Deus disse, enche e coloca para trás, enche e coloca para trás. Deus estava dizendo, olha, enche e não fica olhando aquilo que eu estou fazendo, olhe para frente. Irmãos, tem mais no seu trabalho, tem mais no seu casamento, tem mais nos seus relacionamentos, tem mais nas suas finanças. Irmãos, não pare para olhar aquilo que Deus já fez até aqui. Tem irmãos que gostam de viver de testemunho dos outros, e é muito lindo quando Deus faz algo na sua vida, mas eu não sei a você, eu quero viver de testemunhos do hoje, do já. É onde eu tenho ido, Deus tem feito coisas extraordinárias. De manhã eu contei, e eu estava pregando lá em Umuarama, uma senhorinha me procurou no final do culto, com 70 anos, ela tinha uma ação na justiça, e aí ela falou comigo no final do culto, e falou, pastor, eu tenho uma ação faz 21 anos, pastor, e eu gostaria de receber. E aí eu abri um sorriso e disse para ela, abra sua mão, é sua, pode ir que você já ganhou. Falei no domingo, irmãos. Na segunda-feira, o filho dela, na parte da tarde, começou a fazer uma obra na casa dela. Ela parou e disse, ué, filho, o que você está fazendo? Não temos dinheiro para fazer. Ela falou, mãe, como não? Nós ganhamos aquela ação de 21 anos na justiça, depositaram o dinheiro na nossa conta na segunda, mãe. E aí ela foi lá me dar um abraço e falou assim para mim, pastor, eu só precisava de mais um pedido. Eu falei, diga, minha irmã, eu precisava de um trabalho. Irmão, 70 anos, hein? E tem uma turma aí jovem, né, que não quer trabalhar, mas deixa isso para lá, né? Uma turma aí que, meu Deus, está fugindo do trabalho, e tem gente de 70 anos querendo trabalhar, né? Mas deixa isso para lá, essa conversa para outra hora. E aí eu falei para ela, irmã, abra sua mão. Ela abriu a mão e falei, olha, o trabalho é seu, mande os currículos porque você está empregada. E aí eu fui lá de novo pregar em Umuarama, estava eu e o Iranzinho, ele é testemunha, estava do meu lado quando ela foi lá me dar um abraço. E aí ela falou assim para mim, pastor, o senhor não faz ideia o que aconteceu. Eu falei, não, se você não me contar eu não faço, mas se você me contar eu já vou saber. Ela falou, pastor, mandei um currículo. Eu falei, e aí? E aí, estou empregada, pastor, me contrataram. 70 anos, irmãos, está trabalhando. Aí ela falou, eu tenho o terceiro milagre. Eu falei, então conta. Ela falou, não, só quando o senhor voltar o mês que vem. Irmãos, funciona. Irmãos, funciona, não limite Deus. Quantas vasilhas você tem na mão? Traga aquilo que você tem, porque a partir daquilo que você tem, Deus vai encher, Deus vai multiplicar, Deus vai expandir. Eu não sei a você, mas eu estou muito empolgado com aquilo que Deus vai fazer em 2025 no meu trabalho, porque eu já vejo Deus expandindo, eu já vejo Deus crescendo, eu já vejo Deus colocando a mão, eu já vejo Deus liberando os contratos, eu já vejo os leitos prontos, eu já vejo os pacientes internados, eu já vejo a multiplicação, eu já vejo isso, irmãos. Eu não sei no seu trabalho, mas quando eu fecho os meus olhos, eu vejo Deus multiplicando, expandindo, fazendo nós crescer. Se você tem um trabalho, levante uma das suas mãos. Existe uma palavra profética liberada para você. Alabande kalamassuri alamanai. Assim diz o Senhor para você: eu quero multiplicar o seu negócio. Endekova labashende cantalai. Não olhe para aquilo que você tem. Dokova lamashuri andeclei. Porque eu digo para você nessa noite, será muito maior do que você pode imaginar. Alabassuri kova labashei. Muitos têm me pedido para eu abrir o caminho, e eu digo para vocês, eu já tenho aberto. Eu digo para vocês, avança. Você que entrou aqui nessa noite, decalamassuri anda lá baixei, e você está parado, não sabe se avança ou não. O Senhor está dizendo para você, avança porque eu sou contigo. Avance, 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 porque eu tenho dado ordem aos meus anjos. E eu digo para você, as portas já estão abertas. Eu digo para você, você ficará surpreso, porque da minha parte é uma multiplicação tão grande, tão grande, tão grande, que nem nos teus melhores sonhos você poderia imaginar. Eu digo para você, não tente limitar aquilo que eu estou fazendo no teu trabalho, não tente limitar. Pare de olhar para o sol, pare de olhar para a natureza, pare de olhar para a circunstância, e olhe para mim, que sou Deus multiplicador, e eu tenho multiplicado, e eu vou continuar a multiplicar. 2025 diz o Senhor, igreja, 2025 diz o Senhor para vocês, há uns céus abertos sobre a igreja, há uns céus abertos sobre a sua vida. Nenhum de vocês, decalamassuri ou delebarabachai, está sujeito às tribulações deste mundo. Alabacola machuri andalabalai. Saiba, irmãos, tricolabachei, que há um sobrenatural de Deus liberado sobre a vida de cada um de vocês, e eu declaro sobre o trabalho de vocês multiplicação, crescimento, avanço, abundância, prosperidade, em nome de Jesus.
Você recebe isso? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 4, repetindo. Depois entre em sua casa e com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Olha o versículo 5, que coisa linda. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Irmãos, olha que profundo isso. A mulher disse: traga mais, traga mais. A um dos filhos disse: mãe, acabou, não tem mais. E o azeite parou de correr. Por isso que o título da minha mensagem é: você determina o tamanho do teu milagre. Queridos, não foi Deus que trouxe o tanto de azeite, foi o tanto de vasilha que ela achou. Eu quero dizer algo para você: ei, o tanto de vasilha que você pegar, vai ser o tanto de azeite que Deus vai colocar na sua vida. Quer seja espiritual, quer seja financeira, quer seja profissional, quer seja no seu casamento, quer seja nos teus filhos. Pais, eu quero entregar uma palavra profética de Deus para você. Não se preocupe com os seus filhos serão uma bênção. Seus filhos serão filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Teus filhos serão homens comprometidos com Deus. Eu tenho visto a minha filha Júlia aqui com 15 anos, ela se tranca no quarto, começa a louvar a Deus, e às vezes eu vou lá no quarto, e eu fico escutando atrás da porta, e ela adorando a Deus, eu fico falando: uau, que delícia ter uma filha que adora o Senhor. É muito gostoso isso, irmãos, ter uma filha que adora o Senhor. Então, pais, os seus filhos vão adorar o Senhor. A Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa de Deus que vai se cumprir na sua vida. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para você, repetindo: vá até os homens de Deus. O segundo conselho, que você tem em casa. O terceiro conselho: traga muitas vasilhas. E o quarto: tem muitos milagres na sua vida que virá do teu secreto. Tem muitos milagres. Irmãos, eu tenho o hábito de acordar para orar de madrugada. Um dia eu acordei e Deus falou comigo: Mauro, vão assaltar a sua rua. Eu olhei no relógio, era 3h05, eu estava meio cansado, falei: Senhor, hoje não, 3h05, estou cansado. Ele falou: vai assaltar a rua na sua casa. Aí eu pensei: bom, por via das dúvidas, né, ele está falando comigo, eu vou me ajoelhar aqui. Me ajoelhei, meu celular estava do lado, falei: Satanás, você não pode tocar nessa rua. Você não pode tocar, essa rua é uma rua consagrada ao Senhor Jesus. Eu já ungi da esquina até na minha, porque daí para frente é problema de outro cristão que estiver lá, mas daqui para cá o diabo não pode tocar. Irmãos, eu termino de orar, o meu celular acende, eu vou olhar, sabe o que era? A vizinha do grupo disse assim: olha, tentaram entrar na minha casa. Tentaram entrar na minha casa, mas não conseguiram entrar. Irmãos, funciona, Deus fala contigo, Deus usa você. Mas você precisa ir para o seu secreto. Irmãos, feche a tua porta, vai falar com Deus. Não saia para a sua casa antes de falar com Deus. Um homem que fala com Deus vale mais do que 1000 homens que não falam com Deus. Ah, mas eu estou apressado, sai correndo. Irmãos, vale mais a pena você investir 1 hora de ficar com Deus do que você sair correndo nessa loucura que nós vivemos. Amém? Tem muitos milagres na sua vida e na minha vida que só vai acontecer quando nós entrarmos no nosso secreto e fechar a porta. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seu filho ainda poderão viver do que sobrar. Uau, isso é maravilhoso. Irmãos, aquela mulher entrou endividada e saiu rica. A multiplicação foi tão grande, que pagou a dívida dela, e aí o profeta ainda diz para ela: olha, o que sobrou, vai lá e vende, e você vai viver disso. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas tudo que Deus faz é em abundância. Irmãos, talvez você tenha pedido algo para Deus, eu quero dizer para você: o que Deus vai te dar, vai resolver o seu problema e vai sobrar.
Irmãos, vai sobrar, irmãos, vai multiplicar, irmãos, vai ser maior do que você pode armazenar, vai ser para você dividir com alguém, vai ser para você abençoar alguém, vai ser para você poder dividir com alguém. Irmão, todo recurso que Deus tem colocado na sua mão é para você abençoar alguém. E você, quando você entende isso, olha que linda essa mulher, né? Ela pagou toda a sua dívida, e o profeta ainda diga para ela, pagou a dívida? Sim. E ainda sobrou um monte, agora vende esse azeite e você consegue viver disso. Na nossa cultura, hoje, o azeite, ele é, né, um produto bacana, mas ele não é tão valorizado quanto antigamente. Antigamente, o azeite era um produto muito importante para acender o candelabro, para acender as lamparinas, para várias coisas do templo, precisava de azeite, era um produto valorizado. Então, era um produto muito importante. E aquela mulher, ela entrou quebrada e ela saiu rica. Ela pagou, né, tem ali a sobrevivência dela garantida. Agora, eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas, versículo 5. Lucas 5. Lucas 5. Do 1 ao 9. Lucas 5, do 1 ao 9. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num barco que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouquinho da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá aonde as águas são mais profundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Amados, olha que texto lindo. Pedro tinha passado a noite inteira, não tinha pegado um peixe. Pedro está lá, lavando as redes, organizando as redes, frustrado. Queridos, o resultado de Pedro, muito do resultado dele não era para ele comer, era para ele pagar impostos. Lembra que a taxa que Roma colocava sobre Israel era uma taxa altíssima. Pedro precisava pescar para pagar impostos. Além de comer e além da sobrevivência do dia, Pedro precisava pescar para pagar os seus impostos. Mas ele passou a noite inteira e não pegou nenhum peixe, apesar de ser especialista, apesar de ter o barco, apesar de ter uma empresa de pesca, apesar de saber onde dava peixe. E aí, olha que coisa tremenda, Jesus entrou no barco dele. Eu não sei a você, mas eu quero muito que Jesus entre no meu barco. Eu quero muito que Jesus entre na minha empresa, no meu negócio, no meu trabalho, no meu casamento, nos meus filhos. Eu quero muito que Jesus entre. E Jesus entrou. E Jesus disse para Pedro, Pedro, lance a rede do lado direito. Eu penso que Pedro coçou a cabeça e falou, Jesus, não dá peixe, aqui é raso. Quem sabe de pesca sabe que no raso não dá peixe. Mas aí Pedro disse, Senhor, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede. Eu falei de manhã e o filho do Léo achou muito engraçado, veio conversar comigo depois do final do culto. E eu vejo todos os peixes felizes da vida. E Jesus falou, joga a rede. E quando Jesus falou isso, irmãos, toda aquela região, todo o peixe que estava passando naquela região, ele ouviu a voz de Jesus e Jesus falou para ele, peixes, entram tudo dentro da rede, porque vocês vão entrar na história. E aí eles entraram tudo na rede, feliz da vida, porque ia participar do milagre. Irmão, todos os peixes daquela região entrou. E sabe o que aconteceu? Irmãos, era tanto peixe, que o barco começou a afundar. E aí Pedro gritou, socorro, me ajuda. Daí eles não entendiam direito. Pedro pegou um peixe bem grandão e jogou para cima, socorro, peixe. Aí os caras falaram, meu Deus. E aí foram ajudar Pedro, porque o barco estava indo a pique. E aí eu quero dizer para você nessa noite, a sua empresa não está dimensionada para aquilo que vai vir da parte de Deus. O barco de Pedro
dimensionado para Pedro, mas não estava dimensionado para o céu. Ei, o seu casamento não está dimensionado para Deus. Ou quando Deus entrar no seu casamento de uma forma completa, quando Deus entrar no seu negócio, nas suas finanças de uma forma completa, vai romper, porque nós não conseguimos projetar para algo sobrenatural que virá dos céus. Pedro pediu ajuda, socorro, e os barcos foram lá, e aí eu não tenho tempo para continuar o texto, mas olha, sabe que coisa linda? O texto diz assim: e Pedro deixando tudo, e Pedro deixando tudo, e Pedro deixando tudo, seguia Jesus. Queridos, Pedro pegou o melhor resultado da história dele e deixou tudo e seguiu Jesus. Sabe por quê? Ele não queria o resultado, ele queria o dono do resultado, ele queria o abençoador em vez de ser abençoado. Pedro sabia que aquele que fez aquela no mar podia fazer de novo. Pedro sabia que em Jesus tinha tudo o que ele precisava. Talvez você entrou aqui nessa noite, você tem passado por um momento de adversidade, mas você tem Jesus, e porque você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. E eu quero profetizar a partir de hoje algo sobrenatural de Deus começa a acontecer na sua vida. Algo sobrenatural de Deus. Por quê, pastor? Porque você tem Jesus. Pedro largou tudo e seguia Jesus. Eu não sei a você, mas eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. E saiba de algo: é impossível seguir Jesus e não experimentar os milagres. É impossível estar ao lado de Jesus e não ver os milagres acontecer. É impossível estar ao lado de Jesus e não ver os céus abertos. Amém? Aleluia. E para terminar, Marcos 8, do 1 ao 10. Marcos 8, do 1 ao 10. Tornarde, o Espírito Santo manda dizer para o Senhor: há uma capacitação sobrenatural no trabalho que o Senhor vai fazer. Você tem pedido a Deus sabedoria, e o Senhor manda dizer para você: se você colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar capacitação, e a sua gestão será uma gestão extraordinária. A partir daquilo que Deus vai fazer e vai te usar. Você tem pedido muito, várias vezes, oração. Você tem dito: Jesus, eu preciso de ajuda, e Deus manda te dizer: eu tenho ouvido a sua oração, e Ele diz para você: não se preocupe, porque Ele tem levantado os recursos. Ele vai levantar pessoas lá naquela secretaria para te ajudar, Ele vai levantar pessoas lá naquela secretaria para estar ao seu lado, e muitos dos problemas que têm acontecido nessa cidade, na sua área, o Espírito Santo manda dizer para você: estarão resolvidos a partir do dia 1º. Eu estou te capacitando, estou te dando sabedoria, estou abrindo as suas visões, e eu digo para você: você vai enxergar coisas. Você tem olhado e digo: uau, eu quero dizer para você, ainda não é nem o começo. Eu, Senhor, vou te capacitar, eu, Senhor, vou te levantar, eu, Senhor, vou te levantar naquele lugar. Mas saiba de algo: quando algo sobrenatural acontecer naquela pasta que você vai estar, foi Deus que fez. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Marcos 8, do 1 ao 10. Eu falei para vocês que essa é uma noite profética. Irmãos, eu não sei se você sente a presença de Deus num culto como esse, mas, irmãos, eu estou transpirando uma presença de Deus tão gostosa neste lugar. Há uma manifestação dos céus neste lugar. Meu irmão, você que é um cristão, não se costume com a vida natural. Você não foi chamado para viver uma vida natural. Você foi chamado para viver uma vida sobrenatural. Tem irmãos que ficam surpresos quando vê os céus abertos. Você tem que ficar surpreso quando o céu não estiver aberto, porque você é um irmão sobrenatural. Amém? Diz assim o texto, Marcos 8, do 1 ao 10. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenha compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque algum deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? E aí Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Olha que interessante que a pergunta de Jesus é a mesma pergunta do profeta. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus.
7, respondeu ele, e ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos para que os servisse à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuísse. E o povo comeu até fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, Jesus entrou no barco. Irmãos, olha que passagem linda. Jesus estava algumas horas, alguns dias, evangelizando, falando do amor de Deus, e aquele povo estava cansado, com fome, e os discípulos estavam doidos para despedir eles com fome. Os discípulos estavam doidos para falar: Senhor, chegou, deu a hora, mande eles. Mas saiba de algo, Jesus se importa com pessoas, Jesus ama pessoas, Jesus se importa com pessoas. E aí Jesus fala para os discípulos: escuta, o que vocês têm na mão? E ele fala: Senhor, nós temos 7 pães e 7 peixinhos. E eu vejo Jesus abrindo um sorriso. E aí Jesus fez uma coisa muito linda. Ele pega os 7 pães e os 7 peixinhos, ele ergue para o céu, e ele diz: Pai, graças eu te dou. Olha que coisa linda. Jesus não murmurou, Jesus não reclamou. Imagina Jesus procurando no Waze, digitando padaria para procurar onde é que achar pão para alimentar a multidão. Você pode imaginar Jesus pondo a mão na cabeça dizendo: ixi, pegou agora, hein? Onde é que eu vou alimentar 4.000 homens? Gente, vamos fazer o seguinte: Pedro, dá uma olhada aí no Waze, vê se você acha algum lugar para nós comprar pão. Aí Pedro falou: Senhor, mas ainda que nós achar no Waze uma padaria, onde é que vai ter tanta padaria? Foi isso que Jesus fez? É óbvio que não. Jesus sabia que tinha milagre na sua boca. Jesus sabia que tinha um milagre pronto na sua boca. E aí Jesus disse: o que você tem? Eu tenho 7 pães e 7 peixes. Jesus falou: me dá então. E aí Jesus levanta e diz: Pai, graças eu te dou. Pai, muito obrigado. Eu posso ver Jesus falando com o Pai: Pai, abre os olhos dessa turma aí. Pai, graças eu te dou. Irmãos, quando você começar a dar graças a Deus, vai multiplicar nas suas mãos. Pegue aquilo que você tem, comece a dar graças. Deus tem te dado um trabalho, dê graças. Deus tem te dado um negócio, dê graças. Deus tem colocado algo na sua mão, dê graças. Deus tem te dado um carro, dê graça, porque a partir daí Deus vai multiplicar. E aí Jesus dá graça, e sabe o que ele fez? Ele abre um sorriso, porque ele é um cara bem-humorado, e ele corta um pedaço dos pães e ele começa a dar para os discípulos. E os discípulos começaram a distribuir, começou a multiplicar, começou a multiplicar, começou a multiplicar, começou a multiplicar. Todo mundo comeu. E o que aconteceu ainda? Sobraram 7 cestos. O 7 é o número da perfeição. Jesus fez uma obra perfeita. Sobraram ainda 7 cestos. Ei, o que eu quero dizer para você nessa noite, é o que Deus vai fazer na sua vida, vai multiplicar, vai alimentar você, vai alimentar a sua família, vai alimentar os seus funcionários, vai alimentar o seu negócio, e saiba de algo, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Mas irmãos, vai dando glória a Deus, vai dando graças a Deus. João capítulo 11, você não precisa abrir, Lázaro estava morto, e Jesus chega ali, e uma das coisas que ele fez me chama muita atenção. O Ministério do Louvor pode ir subindo, por gentileza, eu já estou terminando. Ali na ressurreição de Lázaro, porque Jesus diz assim: Pai, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. Olha que coisa linda. Pai, graças eu te dou por quê? Porque o Senhor sempre me ouve. Irmãos, o mundo via Lázaro morto, Jesus via Lázaro vivo, ressurreto, colocado vivo, na presença dele. Só que ele faz a mesma coisa: Pai, graças eu te dou. E aí ele diz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, o que eu quero falar com essa mensagem? Com essa mensagem eu quero falar para você: você determina o tamanho do teu milagre. Há vários milagres de Deus na sua boca. Gênesis capítulo 1 diz: o céu, a terra era sem forma e vazia. O que Deus estava vendo? Nada, o caos. A terra era sem forma e vazia. E a palavra de Deus diz, e Deus disse, no original está escrito: luz seja, haja luz, luz seja. Deus falou o que ele estava vendo? Sim ou não? Não. Mas o que ele falou? Ele falou o que ele queria ver. E eu termino essa mensagem perguntando para você, e eu e você, nós estamos falando o que nós estamos vendo ou o que nós gostaríamos de ver?
Ah, mas pastor, aquela palavra era a palavra de Deus. É a mesma palavra que está na sua boca, é a mesma palavra que governa o mundo hoje, é a palavra de Deus. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e Deus era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A mesma palavra que criou em Gênesis é a mesma palavra que cria na sua boca, mas o problema é que muitas vezes nós falamos de problema. Há uns 2 meses atrás recebi um irmão amado lá na minha sala, e ele começou a me contar de alguns problemas que ele está passando. E aí eu olhei para ele e disse: irmão, eu não sei o que você está falando. Não, mas o problema, irmão, eu não sei o que você está falando. E aí ele insistiu, eu falei: irmão, por que você não para de focar no problema e começa a focar no Deus que é a solução do problema? Não, mas eu estou passando por dificuldade, porque eu estou passando. Eu falei: você vai passar mesmo, você está criando com a sua boca? Né? Tem uma turma aí que vive matando leão, você encontra os caras, eles estão sempre matando leão. Né? Os caras vão lá me visitar: e aí pastor, como é que está aí os leão? Eu falo: quais? Mas o senhor não está matando o leão? Eu não. Quem mata os leões para mim é Cristo Jesus. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou, eu já sou abençoado. Eu não tenho que matar leão nenhum, Jesus já matou os leões para mim. Eu fico olhando, eu não sei o que eles estão falando. Não, mas e os leões, qual? De Judá? Ele ressuscitou, está vivo? Não, mas é dificuldade. Não, mas não, irmão, eu não vou criar dificuldade. Irmão, se você não tem o que falar, fecha a sua boca, mas não crie dificuldade. Ai, essa luta, que luta, irmão? Lutando e vencendo. Irmão, lutando e vencendo. É óbvio que nós passamos por adversidade, eu não estou dizendo que é um mar de rosa. Paulo disse, e é o cara da graça, que trabalhou mais do que todo mundo. Irmão, nós temos que trabalhar. Semana passada a minha agenda começou no sábado e terminou hoje. Eu não fiquei em casa nenhum dia, irmãos. Eu saí de casa todo dia. Teve um dia que eu cheguei em casa meia-noite. Saí do trabalho 6h30, animado, entusiasmado. Eu e o pastor Leonardo foi lá na nossa loja, de lá nós voltamos meia-noite. E no outro dia, 7 horas, tocou o relógio, eu disse: yes, glória a Deus, vou trabalhar de novo. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu não trabalho para homem nenhum, eu sei que eu trabalho para os céus, eu sei que eu faço algo para glorificar a Deus, apesar do meu professor estar sentado lá atrás, o meu professor Irã, quem eu tenho muita gratidão. Irã, eu nunca expressei a gratidão que eu tenho pela sua vida, eu quero fazer isso publicamente. Deus sabe que não é puxa-saco, mas foi o homem que Deus usou para me abençoar, foi o homem que olhou um servente de pedreiro, e Deus abriu os olhos dele, e ele viu num servente de pedreiro a presença de Deus, e ele me abençoou demais, e eu quero glorificar a Deus pela sua vida. O Irã é meu professor, 25 anos me ensinando a trabalhar na área da saúde. Quando eu penso que eu aprendi, ele faz algo sobrenatural de novo. Eu falo: meu Deus, eu não sei nada, e eu vou lá aprender de novo com ele. Glória a Deus pela sua vida, Irã, você é uma bênção na minha vida. Meu amigo Daniel também, Daniel, você é uma bênção na minha vida. Meus amigos ali, o Dr. Nardi. Irmãos, vamos orar pela prefeitura de Maringá, irmãos. Está ali, ó, Dr. Nardi é o próximo secretário da saúde de Maringá. Ele foi ministro da saúde, foi 2 vezes secretário. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Maringá nos próximos 4 anos vai avançar como você nunca viu. Muitas coisas que não aconteceu nesses 8 anos vai acontecer nos próximos 4 anos. Amém. Mas eu quero fazer um pedido para você encarecidamente: ore pelos nossos governadores, ore pelo prefeito Silvio Barros, um homem temente a Deus, ore pelos vereadores, ore pelos secretários, ore, irmão, ore pelo nosso presidente. Irmão, pare de amaldiçoar o nosso presidente, ore por ele. Ah, Deus colocou ele lá. Não, Deus não colocou não. É a cátedra, é o lugar de governo, não é a pessoa. Deus colocou a cadeira, quem escolheu as pessoas foi o povo, não foi Deus. Mas já que ele está lá, vamos orar por ele, vamos abençoar, vamos declarar sobre a nossa nação. Irmãos, quem governa somos nós, através da palavra de Deus. Amém. Maringá será extraordinária nos próximos anos. Amém. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar. Você recebe essa palavra? É uma noite de multiplicação, é uma noite de rompimento, é uma noite de céus abertos, é uma noite da manifestação da presença de Deus. Pai, eu quero orar pela vida de cada irmão e cada irmã que está aqui. Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um que está aqui. Deus, há irmãos que têm experimentado coisas tão lindas, tão extraordinárias, mas eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, ainda tem mais, ainda tem mais. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você já é velho, mas saiba de algo, ainda tem muita terra para você conquistar. Você que está se sentindo velho, ultrapassado, Deus está dizendo para você: não, eu não vejo como você vê, ainda tem muita terra para você alcançar. Você que tem achado que já está indo
para o final. Deus está dizendo para você, não, negativo, continue avançando, continue marchando, continue projetando, continue criando. Essa noite é uma noite profética e eu quero declarar, as suas redes vão romper, haverá um rompimento da parte de Deus, haverá um sobrenatural de Deus no seu trabalho, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus negócios, e eu dou uma ordem agora, Senhor, Pai, Satanás solta tudo aquilo que é nosso, Satanás solta as nossas empresas, Satanás solta as nossas finanças, Satanás solta os nossos negócios, todas as nossas empresas, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, eu te dou um comando agora, saia de cada empresa aqui representada, saia agora, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, que são anjos ministradores, feitos para nos servir, vão lá agora e traga para nós tudo aquilo que o diabo soltou, nós recebemos como herança, e nós vamos usufruir disso, Pai. Pai, nós já te agradecemos, nós sabemos que o Senhor tem nos dado a terra por herança, nós somos descendência de Abraão, e nós somos descendência de Cristo Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada irmão, cada irmã. Pai, 2024 será um ano extraordinário, não terminou ainda falta um mês, Pai, e 2025, Senhor, será o melhor ano das nossas vidas, Pai, será um ano de céus abertos, será um ano da manifestação da presença de Deus. Pai, também eu oro por essa igreja local, cada banco que está vazio será ocupado, Pai, cada banco vazio, Senhor, será ocupado, muitas pessoas vão entregar a vida para o Senhor Jesus no próximo ano, Pai, muitas pessoas se converterão, muitas pessoas entregarão a vida, não só nessa igreja, nós não estamos falando de placa de igreja, mas nós oramos por cada igreja evangélica aqui na cidade de Maringá, nós abençoamos cada ministério com toda sorte de bênção, e declaramos, Senhor, haverá uma multiplicação em cada igreja que prega a palavra de Cristo Jesus nessa cidade, Senhor, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Enquanto eu pregava, Deus já mostrou para minha filha, Deus deu uma visão para ela tem 16 anos, ela teve uma visão hoje de manhã, e só eu e a minha esposa sabemos de algo que nós temos orado, e ela viu, se emocionou de manhã, quem estava no culto viu, e veio contar para mim que ela viu um anjo enquanto eu orava, e o anjo veio e entregou exatamente aquilo que eu tenho orado. Meu irmão, eu não sei o que você tem orado, mas saiba de algo, a resposta chegou, amém? Vamos agora para um momento de ceia. 1 Coríntios 11, 23, 1 Coríntios 11, 23, diz assim, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, olha que lindo isso, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E aí eu gosto muito de um outro texto que Jesus fala, até aquele dia em que nós vamos cear de novo na casa do nosso Pai. Irmãos, quem é que pode cear? Qualquer pessoa que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, mas pastor, eu não sou da igreja. Que bom, porque a ceia não é de uma igreja, a ceia é do Senhor, não é minha, não é do Ivo, não é da Aba. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você confessa a Ele que Ele é o Senhor da sua vida, você está mais do que convidado a tomar dessa ceia. E o que é isso, pastor? Isso é o corpo e o sangue de Cristo Jesus. E saiba de algo, ao tomar dessa ceia, que é o corpo e o sangue de Cristo, algo sobrenatural de Deus acontece na sua vida, porque você está comendo e bebendo do corpo do próprio Cristo. E saiba de algo, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, amém? Fecha os teus olhos e eu quero orar, em seguida nós vamos cear. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela obra completa e perfeita de Cristo Jesus. Eu quero te agradecer porque Jesus lá naquela cruz diz, está consumado, está pago. Pai, o Senhor pagou uma dívida que era impossível nós pagarmos, mas o Senhor foi lá na cruz e pagou, e agora o Senhor nos abençoou, e agora o Senhor nos fez reto, e agora o Senhor nos fez santo, o Senhor nos fez justo, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo Jesus. Pai, obrigado porque agora nós podemos ceiar, Pai, mas muito em breve, muito em breve, muito em breve, os céus vão se abrir, as nuvens vão se abrir e o Senhor vai voltar. Pai, e a tua palavra diz, e nós vamos cear contigo, e vai ser a coisa mais linda do mundo, nós sentarmos numa mesa linda, numa mesa preparada, essa mesa já está pronta, o Senhor já está pronto, o Senhor só está esperando o momento em que o Pai vai falar, filho, vai lá voltar, vai lá buscar a minha noiva, é uma noiva linda, é uma noiva santa, é uma noiva perfeita, é uma noiva lavada, enxaguada pelo sangue do Cordeiro, filho, vai buscar a minha noiva, filho, vai buscar a minha
minha esposa, e aí, irmãos, nós vamos subir, e aí, irmãos, nós vamos celebrar Jesus, e aí nós vamos cear de novo. Mas até que isso aconteça, nós hoje vamos cear, celebrando, Jesus vive, Jesus reina. E aí só mais uma orientação, por gentileza, não tome sozinho, não tome essa ceia sozinho. Se você entrou na igreja sozinho, procure um irmão e tome ceia com ele. Continue ricamente abençoados.